como funciona o markup, porque é muito fácil, muito simples, e quem está com dificuldade, na verdade a dificuldade é uma resistência à verdade, e achar que é impossível esse markup. Então vamos lá, gente, vamos pensar aqui comigo. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é a diferença entre markup e margem de lucro. Markup, gente, é um índice que a gente vai calcular, vai multiplicar o preço de custo para chegar no preço de venda, ou vice-versa. Ou eu vou pensar no preço de venda que eu quero, e eu vou dividir pelo markup que eu devo praticar no meu contexto de negócio para chegar na minha meta de preço de custo. Então é um índice, tipo 2 vezes 2. Então comprei esse copo no atacado por R$20, vou fazer um markup de 2, ou seja, vou multiplicar ele por 2, então eu vou vender ele por 40. Isso é um markup, é um índice. Margem de lucro, deixa eu usar outro exemplo aqui que você não confunde. Vamos dizer que eu paguei R$15 no copo aqui e vou aplicar um markup de 3, tá? Não que isso é o markup correto, só pra gente ilustrar aqui. Então eu venderia ele por R$45. Só que se ele me custou R$15, o meu lucro bruto ficou R$30, concorda? Então paguei 15, vou vender por 45, sobrou, depois de eu ter pago o custo do produto aqui, R$30. Então, teoricamente, a partir disso que a gente vai criar a nossa margem de lucro, que seria efetivamente os R$30. Então, veja, markup foi o índice pelo qual eu multipliquei o preço de custo e R$30 é o lucro bruto. Ele é um lucro bruto porque eu não pego esses R$30 e ponho no meu bolso. Eu, obviamente, tenho que pagar custos na minha operação, que isso vai me levar para o meu lucro líquido. Então, custo da minha operação, meu aluguel, minha luz, meus funcionários, etc, etc, eu vou pagar com esses R$30. E aí eu vou chegar na minha margem de lucro final. Posso ter minha margem de lucro bruta, antes de eu pagar funcionários, impostos e custos, etc. E eu vou finalmente chegar na minha margem de lucro líquida, que geralmente é calculada em cima de um custo mais variável, que é a sua luz ou a comissão dos vendedores varia de mês para mês. E aí você vai chegar na sua margem de lucro líquida final. Então, essencialmente, são duas coisas diferentes, porém totalmente dependentes uma da outra. Eu não consigo ter uma margem de lucro saudável se o meu markup é insuficiente, certo? Vocês concordam que se eu comprasse o copo por 15 e multiplicasse ele por 0,2, por exemplo, eu ia vender ele por R$18. Então, em vez de 30 de lucro, né, bruto, eu ia ter só R$3. Então, se eu tenho uma operação que custa muito mais do que isso, esses R$3 ia me deixar no negativo, tá? Então, se eu fico com uma margem de lucro negativa, muito possivelmente eu tenho um problema de markup, tá? Vamos continuar esclarecendo essa questão de se eu estou no prejuízo, se o meu problema está no markup ou não. Existem duas situações possíveis, e só para contextualizar, alguns estudos de casos reais por onde eu passei, mais de 3 empresas diferentes com faturamento de mais de 100 milhões por ano, tá? Eu entrei justamente porque elas estavam no prejuízo. Sim, com faturamento, nessa época não era 100 milhões ainda, quando eu entrei, em torno de 80 milhões por ano e tal. 80 milhões de faturamento e prejuízo, tá? Então vejam, faturamento é diferente de lucro. O que vocês querem? Vocês querem faturar mais? Tem muita gente falando aí, fature tanto por semana e tal. Faturar? A gente fatura. Faturar é fácil. Eu sempre brinco que você compra lá um lote de tênis da Nike, sei lá, e põe lá para vender no shopping Ibirapuera, por exemplo, que é um shopping que tem um fluxo muito grande em São Paulo, e você coloca o tênis original da Nike lá para vender por R$20. Você vai vender. Se você tiver, sei lá, 10 mil peças, você vai vender essas 10 mil pares aí no fim de semana. Então você vai fazer venda, tá? E você vai fazer 10 mil vezes R$20 aqui, ó, você vai fazer uma grana boa. Vai fazer 200 mil no fim de semana. Vai ter lucro? Provavelmente não, né? Porque o custo do tênis da Nike é maior do que R$20. O custo, a não ser que você roubou essa carga, tá? Alguém te deu, arrombou um caminhão lá e te deu lá 10 mil pares de tênis da Nike de graça. Daí beleza. Só que você ainda vai ter que pagar provavelmente a maquininha do cartão. Você vai ter que pagar alguma coisa pro shopping Ibirapuera pra estar lá, que não é barato, né? Então algum aluguel, alguma luva, algum condomínio, alguma coisa, mesmo que só para um fim de semana. E você vai ter que pagar os funcionários. Então nesse sentido, você teria um faturamento, mas provavelmente não teria lucro, tá? A não ser que você roubou a carga, tá? O que ninguém tá fazendo aqui e nem vai fazer. Entendem essa diferença do faturamento? Então, de fato, é um faturamento que são líderes de mercado, são grandes marcas, grandes varejistas já de bastante tempo. Mas se seu faturamento é significativamente menor do que esse, vai ser muito mais fácil da gente fazer essa correção para chegar ao lucro. E nessas empresas eu levei elas ao primeiro lucro da história. Empresas, às vezes, de 13 anos, 5 anos, tá? Que tinham faturamento, mas não tinham lucro. Foi feito uma série de pilares para chegar nesse lucro. O markup foi uma delas. Então, por exemplo, quando a gente tem uma questão de prejuízo, a gente vai analisar uma série de pontos, desde o mix de produtos, e vem o markup nisso também, mas também os custos operacionais do negócio, tá? Isso é um pilar muito
muito importante, porque pode ser que, digamos o exemplo do copo lá, que eu paguei 15 e tô vendendo ele por 45. Então eu tenho 30 reais só da venda desse copo aqui para pagar as minhas contas, certo? Mas aí eu vou lá e ando de Ferrari, faço viagens de compra tudo de primeira classe para Itália, pago tudo em euro, etc. Bom, daí não vai dar, certo? Então o seu custo operacional é muito alto. E algumas dessas empresas esse era o caso também. Então uma equipe muito inflada, uma equipe muito cara, iniciativas caras que não estavam dando resultado nenhum, que não traziam vendas nenhuma, então que pareciam ser boas ideias de bons investimentos, mas não eram. Lojas muito caras, aluguéis muito altos, manutenção de mobiliário muito alta, enfim, desde carro da empresa, tá? Então, assim, para a gente financiar tudo isso, isso tudo é pago com o lucro bruto do negócio, concordam? Com aqueles 30 reais que me sobram depois que eu vendo o copo por 45 reais. Agora, um problema começa a acontecer quando, eu não vendo por 45 reais o copo, eu começo a vender ele por 20, porque ninguém quer comprar por 45. Então eu estava esperando ter um lucro bruto de 30 para pagar minhas contas aqui e acaba tendo um lucro só de 5. Isso pode estar acontecendo com vocês, quando vocês colocam um preço de venda lá e as pessoas não pagam. E aí vocês baixam o preço para vender por um preço lá que vocês acham que as pessoas vão querer pagar, e daí pode até vender, só que você não faz lucro. Então aí que tá o grande problema de técnicas mirabolantes aí pela internet, de você vender todo o seu estoque em 2 dias. E vender a gente faz, igual a história da Nike lá, só que vai ter lucro. Então várias dessas técnicas aí, elas são embasadas no investimento pesado em marketing digital, por exemplo, que você vai ter que investir no Facebook, você vai ter que aprender a investir corretamente, isso tudo tem um custo, tá? Ou botar uma equipe grande no WhatsApp para chamar todo mundo ali pelo WhatsApp, você vai ter que pagar essas pessoas. E o que a gente quer num negócio de moda de sucesso, próspero, é que as vendas aconteçam de forma natural dentro da sua estrutura que já está paga, tá? Então você já tem a loja, você já tem os funcionários, etc. O produto devia estar sendo vendido de forma natural a preço cheio. Mas enfim, nessa questão, se você pegar para fazer alguma dessas técnicas aí muito loucas, você vai acabar gastando, o molho vai sair mais caro que o peixe. Às vezes tem gente que tá vendendo pelo Instagram e tal e pega esse tipo de curso ou de essas dicas na internet, etc. Fazer esses anúncios, e às vezes tá vendendo lá uma blusinha de 40 reais e nem viu que gastou mais de 10, 15 reais em impulsionamento no Instagram. E daí fora o trabalho para fazer essa foto, para fazer o vídeo, etc e tal, e daí pagou, sei lá, 15, 20 reais na blusa, pagou mais 15 em anúncio e vendeu por 40 reais. Então daí teve que pagar a maquininha do cartão, não sei o que, não sobrou nada. Então vendeu, né? Agora, lucrou? Provavelmente não. Então é isso que a gente tem que ter em mente, a diferença da margem de lucro para o markup, tá?